Olá, o Fala Câmara Entrevista conversa com o vereador Benedito Roberto Meira aqui no estúdio para a rádio e para a TV Câmara em multiplataforma. Vereador, na sua última intervenção na Tribuna Livre da Câmara, entre outros assuntos, o senhor falou sobre a preocupação dos preços da Endurbe, uma discussão que foi originada já numa audiência pública, a primeira de uma série para discutir a proposta de eventual transformação da empresa municipal em autarquia, e o senhor levantava uma ação civil pública que acaba de ser ingressada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, atacando exatamente a questão dos contratos e dos preços. Por que preocupa essa questão baseada na ação, mas da proposta do Executivo que foi apresentada inicialmente aqui à Casa? Bom, obrigado pelo convite. Primeiro o seguinte, a proposta do prefeito para autarquizar a Endurbe é a única saída que ele tem para justificar a contratação ou a manutenção do emprego da Endurbe como prestador de serviço, principalmente na coleta de lixo, que é praticamente o maior contrato que a Endurbe tem hoje com a Prefeitura Municipal. Por que isso? Se a Endurbe continuar sendo uma empresa pública, para que ela possa firmar um contrato com a Prefeitura Municipal, ela precisa ter um preço menor do mercado. Ou seja, uma empresa privada, quanto que ela cobra para fazer a coleta, o transporte e a destinação? Ela cobra X valor. A Endurbe, necessariamente, para ela ser contratada pela Prefeitura Municipal, ela precisa ter um preço aquém desse valor para que não tenha licitação, para que seja dispensada a licitação. Nesse caso, o prefeito ele pode dispensar a licitação porque a empresa é pública e ela tem o menor preço. Só que a Endurbe, no decorrer dos anos, ela foi encarecendo. Os seus funcionários custam muito mais caro. Hoje, os funcionários têm lá os seus benefícios que foram adquirindo ao longo dos anos, embora sejam CLTistas, mas existe um plano de carreira lá dentro da Endurbe. Então, esse custo Endurbe, custo mão de obra de Endurbe hoje, ele elevou demais. Em razão dessa elevação do custo hoje, o prefeito ele faz de tudo para conseguir que a Endurbe tenha o menor preço e para que ela continue sendo contratada. Caso contrário, ele tem que abrir uma licitação, ele tem que licitar o serviço e se for fazer uma licitação mesmo, de todo, por exemplo, na coleta de lixo, coleta, transporte, destinação, com certeza a Endurbe não vai ganhar. Como já aconteceu no lixo saúde. Como aconteceu no caso própria Endurbe, pela própria Endurbe, porque ela reconheceu que ela não tem um bom preço, porque ela ofereceu um serviço para a prefeitura por um preço X, fez uma outra licitação, como se fosse uma sublocação, vamos dizer assim, né? Uma quarteirização, e nessa ele conseguiu um preço bem aquém. Se não fosse a imprensa, não fosse uma denúncia, né? Ela estaria contratando uma empresa por R$ 2,70 e cobrando da prefeitura mais de R$ 6,00. Então, mas não tem lucro. É irregular esse procedimento. Ao meu ver, isso está irregular. E agora, com essa ação civil pública, o Ministério Público demonstrou, porque houve uma rejeição das contas no governo Rodrigo Agostinho, em que esse tipo de contrato, a forma como se contrata a Endurbe hoje, ela é muito assim mascarada, você mascara os preços. Como eu comentei na Câmara ontem, existe um setor dentro da Prefeitura Municipal ligado ao gabinete que faz uma cotação de preço e chega-se a um valor, né? Aí esse valor é apresentado em tese para a Endurbe, se for lá R$ 5,00 o valor lá do quilo ou R$ 5.000 o valor do serviço, a Endurbe cobra R$ 4.999, ou seja, ela cobra um centavo a menos e aí o prefeito se vê na obrigação de dispensar a licitação e contratar a Endurbe. Então, isso que foi feito pelo Ministério Público nas contas do Rodrigo Agostinho vai acontecer também nas contas do Gazeta. E esse alerta que eu fiz para o Gazeta exatamente porque é algo a se preocupar. Então, a autarquia hoje é a única alternativa que o prefeito tem para continuar mantendo os serviços que a Endurbe vem realizando, né? Porque aí a autarquia ela é vinculada diretamente à administração municipal, não é mais uma empresa municipal, e aí, por sua vez, ela vai continuar prestando esse serviço. Só que aí nós vamos criar outros problemas, que é o regime jurídico, tal, é CLTista, estatutário, enfim. Aí é uma outra discussão que eu vejo que nós temos que fazer, primeiro nós temos que esperar o prefeito apresentar o projeto de lei
para começar as discussões. Enquanto ele não apresentar o projeto de lei, eu acho que é prematuro a gente antecipar qualquer tipo de comentário. Ainda assim, na questão da discussão dos contratos, para as pessoas entenderem no dia a dia, num determinado período lá atrás da história da própria Endurbe, foi atualizado, modificado na legislação, inclusive para ajustar isso, haviam só transferências de recursos por serviços prestados para bancar eventualmente a folha de pagamento, não pagaram um monte de coisa, mas a modalidade era só transferência de recurso e não pagamento por nota fiscal. Nesse caso, a gente não perde o indicador, ou não corre o risco de perder o indicador de aferição de preços, por mais incipiente que ele possa ser, na relação entre prefeitura e Endurbe, porque já é sabido, pela realidade que o senhor comentou, que o setor privado, por várias razões, consegue fazer o mesmo serviço por preços menores. Ou disputar com ela. Então, mas você fala se for transformado em autarquia... O controle de preços deixa de existir. Eu penso o seguinte, sob o ponto de vista de economia ao município, aos cofres municipais, a transformação da Endurbe, que é uma empresa municipal, numa autarquia, e você mantendo a lógica, aí você vai ter os coletores ali da autarquia que vão fazer a coleta. Quanto vai ser esse custo? Muito mais oneroso do que a iniciativa privada. É que as pessoas têm, todo político tem uma preocupação em falar assim, não podemos terceirizar, não podemos fazer os funcionários perder. Agora é o seguinte, quem faz a gestão do dinheiro público é o prefeito municipal. Cabe a ele tomar a decisão. É lógico que às vezes a medida por ele indicada, que é aquilo que vai gerar economia para os cofres municipais ou vai aumentar a receita até mesmo para poder fazer investimento, não é a melhor saída porque vai implicar numa eventual terceirização. Agora, eu não vejo outra saída para o prefeito a não ser essa, né, de uma eventual terceirização. Mas e os funcionários da Endurbe e tal? Bom, hoje é uma empresa municipal, os funcionários, como são CLTistas, a rigor podem ser demitidos. Agora, se o prefeito transformar em autarquia e esses funcionários aí, de uma certa forma, vão prestar, podem ser distribuídos para administração direta, para outras funções, e ele contratar esse serviço com preço muito menor pela iniciativa privada. Agora, é uma decisão política, eu duvido que o prefeito vai fazer isso, mesmo porque ele tem um compromisso de campanha, né, em manter o trabalho dos coletores de lixo, da coleta de lixo, ou seja, sob responsabilidade da prefeitura. E para que ele mantenha para que ele se posicione e mantenha essa decisão dele, essa promessa de campanha, ele não tem outra saída a não ser transformar a empresa municipal, a empresa pública hoje, que é a Endurbe, numa autarquia. Caso contrário, ele vai incorrer num problema porque ele não vai ter preço competitivo com o mercado. E hoje as empresas privadas estão atentas a isso e vão exigir do poder público que é uma transparência maior na licitação. A exemplo do que aconteceu na coleta do lixo, do resíduo sólido da saúde. Isso também já aconteceu no funeral assistencial, também com a Endurbe. Mesma coisa. Por causa do preço de mercado. Por causa do preço de mercado. Então, na verdade, hoje, se a gente for analisar, a Endurbe foi criada lá numa época que era uma forma de você fazer uma contratação de funcionários e prestadores de serviço e com possibilidade de você demitir, ou seja, você não ter o problema da estabilidade. Hoje, na verdade, o que os governos federais, estaduais e o municipal hoje enfrentam é o problema da estabilidade. O funcionário tem estabilidade no seu serviço, tem aquele funcionário que é dedicado e tem aquele funcionário que não tem dedicação ao trabalho. Eu trabalhei num órgão público estadual, que é a Polícia Militar, e eu não posso garantir para você que dos 83 mil homens e mulheres que trabalham hoje na instituição, são todos eles absolutamente dedicados ao serviço. Mas tem muita gente que não merece ganhar nem 10% do que ganha. Exatamente por quê? Porque não tem aquela dedicação, não tem aquela vocação para o trabalho. Eu entendo que a pessoa que se habilita a um cargo, presta um concurso, faz o concurso e é aprovado, ele tem que se dedicar integralmente. Se não está contente, vai embora, vai para outra atividade. Agora, ainda sobre a Endurbe, a Prefeitura, nesse meio tempo, enquanto decide essa formatação jurídica para resolver o problema do contrato, sim, apontado pelo Tribunal de Contas e agora também pelo Ministério Público, tomou duas medidas que merecem ser mencionadas aqui, pelo menos para a nossa atualização depois ao longo do tempo. Uma delas, o próprio Poder Executivo resolveu aderir a um programa federal, de um programa piloto,
para um estudo do lixo que envolve quais prestadores e quais serviços vão ser feitos em qual formato lá na frente, para ser apresentado só no final do ano de 2019. E de outro lado, neste momento, exatamente pela questão dos problemas de contrato, foi aberta uma licitação para o serviço do lixo, que está em andamento na Prefeitura. Ela vai ser finalizada agora em outubro, nós estamos gravando aqui em setembro. Se essa licitação apontar uma outra realidade, a Endurbe, teoricamente, já deixa de poder realizar o seu serviço no seu maior faturamento, que é o serviço de coleta de lixo. Essa contratação, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, que é para apresentar uma proposta de destinação e tudo, é uma coisa tão absurda, porque você vê, se nós não seguirmos aquilo que for recomendado, nós temos que pagar. Aí, e se apontar algo que vai contra os interesses do município, contra aquilo que o prefeito pensa? Pô, imagina. Então, aí, nós vamos ter 4 milhões na nossa conta aqui para poder honrar esse compromisso, essa cláusula contratual que tem com a Caixa Econômica Federal. Primeiro, então, eu falo que esse tipo de contratação foi precipitado. Eu acho que nós já temos hoje maturidade suficiente no município para saber o que é o melhor para o município. O mais difícil hoje é tomar a decisão da medida certa. Hoje, no cenário que nós temos, não vale a pena você continuar contratando a Endurbe para prestar esse tipo de serviço. O que vale a pena hoje é você buscar na iniciativa privada, no mercado, quem que oferece o menor preço para você. Eu tenho certeza que nós vamos ter uma economia substancial se isso for aberto. Porque hoje, eu volto a falar, aquele órgão da Prefeitura Municipal que está ligado ao gabinete, que faz as pesquisas de preço, que faz as cotações, se for eu não peguei os contratos as cotações de preço para a coleta do lixo orgânico. Eu tenho assim, acesso àquele contrato, aquele processo da coleta do lixo da saúde. Ali já deu para perceber muito bem claro que a coisa é feita assim de uma maneira muito... Isso é muito honesto. É feito para tentar legalizar o procedimento. Para tentar justificar a contratação da Endurbe. Eles fazem de tudo para chegar a isso aí. Então usa lá um manual do Tribunal do STJ e usa parâmetros de preços em lugares que estão com preço absurdamente, né, elevados e tal. Só que aí chega no final, como naquela cotação, por exemplo, o parâmetro que eles usaram, que eles chegaram num preço médio, quem está menos de 30% tem que estar mais de 30%, você considera só esses valores. Por exemplo, a Cheiro Verde estava lá a R$2, a Cheiro Verde foi desclassificada. Então, quer dizer, poxa, eu tenho uma empresa que presta um serviço eficiente a R$2 e eu desclassifico, e eu pego aqueles maiores, então, mas usamos a cartilha do STJ. Espera aí, para com isso, eu tenho que usar o que é o menor preço. Então, olha, é difícil. Hoje a Prefeitura está numa situação, está numa encruzilhada. Então, eu acredito que essa contratação desse estudo para a Caixa Econômica é descabido. Nós já temos maturidade para escolher hoje e o prefeito tem que tomar a iniciativa de contratar o menor preço. Agora, ele não sabe o que fazer politicamente porque assumiu o compromisso. Porque assumiu o compromisso. Então, compromisso de campanha, eu entendo o seguinte: eu posso fazer uma campanha política e prometer uma série de coisas. Só que a hora que eu assumo o cargo, eu fui eleito, eu assumo o cargo, se aquelas promessas que eu fiz ao longo da minha campanha eu não puder cumprir, eu tenho que ter a iniciativa de chegar e a transparência e falar assim, olha, eu não consigo honrar aquele meu compromisso por causa disso. Pronto, acabou. Eu acho que isso que é o gestor público tem que fazer, porque senão, lá na frente... Veja só, hoje quem que está respondendo judicialmente pelos problemas que tivemos com os contratos anteriores? O Rodrigo Agostinho e o Nico Mondelli. São as pessoas que vão responder. Os assessores, as pessoas que falaram tal, não figuram aí no polo passivo aí da ação civil pública. São eles que respondem. Então, é isso que é o alerta que eu faço ao prefeito Gazeta. O assessor, a assessoria me falou isso. O assessor não responde, quem responde é o prefeito. O senhor comentou uma outra questão que também já foi discutida na origem e o problema lá atrás, mas adverte para uma questão igualmente importante nesse momento.
O Departamento de Água e Esgoto tem uma equipe de leitoristas e nos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, que são vários espalhados pela cidade, são 25 mil unidades implantadas nos últimos anos, tem uma dívida acumulada de 3,7 milhões de reais por cobrança global e não individualizada. Mas a legislação já foi alterada, foi discutido isso, que é obrigatório a individualização do consumo, inclusive com decisão judicial a esse respeito, acumulando um valor desse porte. Então, Nelson, veja só. Quem é que autorizou o leiturista do DAI a fazer a leitura no hidrômetro geral e não no hidrômetro individual? Alguém deve ter orientado essa pessoa. Ou então essa pessoa não fez isso porque por descaso ou por preguiça. Eu duvido que o funcionário tenha feito isso por iniciativa dele. Eu acredito que o funcionário ele recebeu uma orientação e falou, ó, eu tenho aqui um prédio, eu tenho aqui 500 unidades e eu tenho 500 hidrômetros a serem aferidos. Faço leitura dos 500 ou faço a leitura do geral? Talvez por comodismo. Não, faz a do geral. Aí joga a conta para o condômino. Para os condôminos. Poxa, mas se eu tenho o leitor individual, a água é individual. Eu posso morar sozinho no meu apartamento e você pode morar com 4 pessoas. Não é justo que eu pague pela água que você consome. A gente dividir essa conta. Sim. Quando você não tinha mecanismo para isso, isso era dividido, como acontecia nos prédios aí mais antigos, você tem apenas o hidrômetro e isso aí é repartido pelos condôminos. Você vem lá, conta, rateia e fala, e é em partes iguais. Não tem como você dividir por número de pessoas que moram, por número de habitantes em cada apartamento. Então, houve um grande erro por parte do DAI, seja do diretor, seja do responsável, seja até mesmo do leiturista, em não individualizar a conta. E agora, apurou-se aí um montante de quase 4 milhões de reais de dívida, que agora, se eu moro num desses empreendimentos, no Minha Casa Minha Vida, que eu tenho um hidrômetro individual, e vem lá uma conta para eu pagar, eu falo, peraí, meu hidrômetro está aqui, ó, por que vocês não fizeram a leitura? Então eu, como proprietário daquele imóvel do Minha Casa Minha Vida, eu me recuso a pagar esse valor. Agora, se houver essa recusa, quem é que vai pagar? Quem é a associação lá que foi criada para administrar o condomínio e tal? Tudo bem, pode até ser isso. É um problema jurídico grave. Grave, mas podia ter evitado isso aí se fizesse a leitura individual, porque o cidadão, quando está individualizado o nome dele ali, o senhor fulano de tal, leitura da conta de água, consumo X, ele paga. Porque se ele não pagar, a responsabilidade recai no nome dele. Agora, pega uma associação... Mas o DAI reconhece isso na apreciação. Então, o próprio DAI reconhece isso. Agora, quem é que deu autorização, quem é que autorizou o leiturista a fazer a leitura do hidrômetro geral? É isso que tem que ser apurado. Por isso que eu acho que merece uma apuração rigorosa. Eu nem falo em SEI, porque normalmente a gente não consegue número de assinaturas suficiente, mas eu acho que merecia até uma SEI, essa apuração por parte desse rombo no DAI. Mas para recuperar a questão da composição dos preços da Endurbe, para entender caso a caso, contrato a contrato, o senhor também sugeriu aos colegas do plenário, depende de vontade política, de apuração individual dessa questão. Né? Eu penso assim, as pessoas têm um temor por causa de SEI. Qual é o temor? SEI é um inquérito, não é nada. Nós vamos apurar, nós vamos buscar informações e outra. Quem vai decidir no final, quem está certo e quem está errado, é a própria Câmara. Se porventura tiver responsabilidade criminal, é a Justiça. Aí vai ter o momento do contraditório e tudo mais. É a mesma coisa assim, você faz uma comissão especial de inquérito e se porventura apontar a responsabilidade daquele, vai ter uma processante, se for um caso de um prefeito, alguma coisa. Mas, poxa vida, qual o temor de instaurar uma SEI? Eu não sei por quê. Ah, não, a SEI tem poderes? Tem poderes, sim. Veja o exemplo aqui do resíduo sólido da saúde. Por iniciativa da maioria dos colegas aqui da Câmara, não foi instaurada a SEI. Eu respeito a decisão, é a decisão da maioria, não queremos uma SEI. Nós não conseguimos assinatura suficiente. Tá bom, como é que está sendo feita a apuração? Por uma comissão. Como é que está o andamento? Não tem transparência nisso. Se você tivesse uma SEI, todo dia você tinha uma notícia atualizada do como está o andamento de tudo. E, de repente, por meio de uma apuração rigorosa, que é uma SEI, você descobre outras coisas, outras mazelas, outras inconformidades. E isso é importante para a administração pública, isso é importante para a transparência. Mas eu percebo que as pessoas
se amedrontam em falar em SEI, porque acham que SEI vai resultar em processante. Poxa, se resultar em processante, se defenda. Por isso que existe. Claro. O que o administrador tem que ter. Hoje, o candidato que se propõe a se candidatar a um cargo eletivo de prefeito municipal, ele tem que saber o seguinte: ele vai passar ali 4 anos, ou quiçá 8 anos, sob pressão constante. Por isso que ele tem que saber o compromisso que ele está assumindo quando se candidata. E a hora que ele é eleito, ele sabe que vai ter uma infinidade de atribuições que o cargo compete a ele e que ele vai ter que suportar. Se ele for uma pessoa que tem lisura, transparência no seu trabalho, fala as coisas com honestidade, uma pessoa proba, não tem o que temer. Ele não tem o que temer. Lógico, eventualmente pode ter um problema com a secretaria A, B, ou C ou D, mas são casos pontuais em que ele tem que identificou o problema e imediatamente tem que corrigir e não simplesmente passar a mão na cabeça e tentar esconder debaixo do tapete. É isso que eu vejo. O último ponto é a questão dos prédios públicos cuja destinação nem todos estão resolvidos. O vereador na tribuna lembra a questão do recinto Melo Moraes em relação à Arco, que tem um projeto de utilização há um bom tempo com o Poder Executivo, a questão da estação ferroviária e a não definição do aeroclube, cuja discussão foi iniciada no ano passado. Isso. Olha, primeiro, eu fiquei surpreso com a decisão do prefeito ao elaborar o decreto permitindo que a Arco continue explorando o recinto Melo de Moraes. Por que eu fiquei surpreso? Porque eu já havia conversado com o prefeito Gazeta e logo no começo do meu mandato eu pedi o contrato de cessão do espaço do recinto para a Arco. E lá no contrato, que foi feito pelo prefeito Tugan Gerami, e o prefeito Tugan Gerami, naquela época, eu lembro muito bem, que eu estava na ativa na Polícia Militar, ele fez aquilo porque era um tamanho de uma responsabilidade, uma tremenda uma responsabilidade para a Prefeitura Municipal administrar aquele espaço lá. Não tinha hidrante, não tinha nada, tudo. Aí ela pegou, o Tugan Gerami fez uma sessão de uso do espaço com uma contribuição mensal, uma onerosidade, ou seja, uma outorga onerosa ali, simbólica, para que a Arco pudesse assumir aquilo ali. A Arco assumiu, então você pega o comparativo lá. Recinto Melo Moraes 2008 e Recinto Melo Moraes 2018 é uma transformação incrível. Foi murado, está isso, está bem cuidado, enfim. E a Arco explora lá suas atividades que está prevista no seu estatuto. Muito bem. E além da Feira de Exposição, da Grande Expo Bauru, também tem Feira da Pai, tem uma série de outros eventos lá. Então está sendo administrado hoje, pela iniciativa privada, um espaço que é público. Eu vejo isso aí perfeitamente tranquilo. Finalizado em 2018, que foi esse ano, eu conversei com o prefeito e ele disse que faria um chamamento público, ou seja, ele fazia aquilo ali, ele ia conceder aquele espaço ali, seria por meio de concessão. E a concessão, eu tenho que fazer um chamamento, a licitação, eu tenho que ver os interessados. Mas o prefeito encontrou uma alternativa, que não é a concessão, que é a permissão. E a permissão, ela é precária, porque pode ser desfeita a qualquer momento, isso está nas cláusulas lá do decreto, e deu continuidade, permitiu que a Arco continuasse explorando lá o espaço. Eu achei a ideia interessante, lógico que você fala assim, pô, mas uma empresa privada vai explorar aquilo ali com finalidade lucrativa e tal. Bom, tá bom. Aí nós temos outros espaços públicos aqui, que é extremamente oneroso para o município, que é o Aeroclube. Conversei com o Dr. Toninho Garmes, ele falou, mas aquilo ali nós temos uma pendência judicial, tem uma disputa judicial sobre quem é proprietário disso, daquilo. Não importa, eu entendo que cabe também um decreto ali dos moldes que foi feito no recinto Melo de Moraes, para que o Aeroclube possa explorar aquele espaço. Poxa, nós gastamos por lá quase R$100 mil por mês. O próprio presidente da Hidrogel veio aqui e falou, gastamos 1.200.000 ao ano, com segurança, com isso, manutenção, aquela coisa toda. Passa isso para a iniciativa privada e desonera a prefeitura e continua com a disputa judicial. O dia que definir aquilo ali judicialmente, essa área aqui é minha, essa área aqui é do Aeroclube, aí é outra coisa. Podemos rever, como é decreto, é precário, você desfaz e pode pensar numa outra alternativa de como fazer para continuar explorando aquele espaço. É um espaço super valorizado, nós estamos numa área, acho que numa área mais cara da cidade. Se porventura chegar-se à conclusão que o Aeroclube é inviável continuar ali, porque a pista, isso,
Aí muda tudo de figura, mas é uma coisa que nós vamos discutir no futuro. O que a gente não pode é continuar pagando uma conta cara como hoje. E outro espaço público que eu vejo extremamente abandonado, mal cuidado, com desvio de finalidade, porque, na verdade, ele foi adquirido na gestão do governo Rodrigo Agostinho, com aval dos vereadores, não a maioria, não pela unanimidade, mas pela maioria, teve alguns vereadores que votaram contra, em que ele comprou lá a estação Noroeste, né? Que era uma reivindicação até mesmo dos sindicatos ferroviários, porque aquele prédio ficou para eles, era até para eles poderem pagar seus compromissos com os funcionários da rede. E aí compraram por 5 ou 6 milhões de reais, continua abandonado, não, a Secretaria de Educação que iria ocupar o espaço, ela hoje paga aluguel, ou seja, um espaço muito mal utilizado, abandonado, com risco de pegar de incendiar, porque aquilo ali tem muito material inflamável. Se a gente perder aquele patrimônio que é rico, que eu acho que aquilo ali a gente podia transformar num mercadão, por que não fazer a mesma coisa, um exemplo semelhante que foi feito com a Arco? Ah, não dá para fazer por permissão. Então vamos fazer uma concessão, vamos fazer um chamamento público, eu tenho certeza. Eu estive conversando com um empresário recentemente, que ele está procurando um espaço no centro da cidade para montar um mercado municipal. Poxa, eu tenho uma área ali bonita, excelente, sabe? Tem uma esplanada ali, dá para você explorar turisticamente aquilo ali. Se o poder público não tem condições de ocupar o espaço porque é oneroso, cara, passa isso para a iniciativa privada, onerosa, faz um pagamento mensal. Tenho certeza que quem for explorar aquilo ali como um mercadão, entendeu? Ele vai retribuir, vai ter um aluguel. Quem sabe a gente diminui esse custo de aluguel de 350 mil mês que a gente tem na prefeitura municipal. Se aquilo ali der uma renda mensal para a prefeitura de 50 mil reais, que eu tenho certeza que se uma pessoa assumir aquilo ali, 50 mil reais para ele vai pagar dando risada, tranquilamente. Por quê? Porque vai ter retorno. E além disso, você revitaliza o centro. Então é isso que a gente quer, que os espaços públicos ali, aquele que pertence ao poder público, seja melhor utilizado. Como o próprio Dr. Segalo ontem defendeu a ocupação do prédio da Receita Federal. Se a gente não ocupar aquele prédio da Receita Federal, ele vai se transformar daqui a pouco num prédio abandonado. É a teoria da vidraça quebrada. Bastou um vidro quebrado, começa a invadir, começa a entrar, daqui a pouco o prédio está praticamente impossível de ser reocupado. Por que não aproveitar o prédio assim que a Receita Federal sair dali? Mas ali tem um vizinho do outro, né? O prédio garagem também ficou, é da iniciativa privada, mas ficou... Exatamente. Então nós temos que ocupar um espaço como esse, não deixar ocioso. Além disso, volto a repetir, nós pagamos mais de 300 mil reais de aluguel por mês. Não é possível que a gente não tenha um órgão público que necessite de um espaço como aquele. Vereador Meira, muito obrigado por ter atualizado conosco aqui as discussões, os posicionamentos dessas questões da nossa cidade. Obrigado, Nelson. Muito obrigado. Você pode assistir essa entrevista a hora que você quiser na página da TV Câmara Bauru no YouTube. É só clicar em vídeos, você poderá assistir esta e a nossa programação integralmente sem edição. Até o nosso próximo encontro.